vamos continuar no nosso tema de testes de hipóteses e hoje a gente vai nos concentrar nos testes para uma população. Então, vamos recapitular a aula de conceitos básicos que eu ministrei falando de um exemplo justamente para comparar a proporção de uma população com um determinado valor. Então, era o exemplo do sildenafil. Eu queria saber se essa droga era eficaz ou não era eficaz. Eu trouxe 2 artigos que abordavam esse problema de maneiras diferentes. E eu vou recordar aqui brevemente um deles, que era o mais simples, que queria testar 2 hipóteses, né? Se a proporção de homens com tentativas bem-sucedidas de pelo menos 60% era igual a meio ou era menor que meio. Então, aqui eu traduzia as minhas hipóteses escritas em português, né, numa linguagem coloquial, o que eu quero responder, para hipóteses traduzidas na linguagem estatística. E aí, com a análise dos nossos dados, aqui a gente tem o resumo da análise descritiva, eu me concentrei para uma dose, né, um tipo de administração de dose, a dose otimizada, e só no grupo sildenafil. Então, a gente tinha de 379 homens, 183 tinham pelo menos 60% das tentativas bem-sucedidas. E aí, recapitulando algumas suposições que a gente tinha aqui, é que todas essas observações de ter ou não ter sucesso nessas pelo menos 60% das relações bem-sucedidas eram Bernoullis independentes, né, porque eram homens diferentes, então era razoável ter essa suposição, e P era a probabilidade de ter pelo menos essas 60% das tentativas bem-sucedidas. E a gente quer decidir entre as hipóteses H0 e HA com base na proporção observada nessa amostra. Então, nessa amostra, 48,3% dos homens tinham pelo menos 60% das relações bem-sucedidas. Então, a gente definia as hipóteses, era uma hipótese, era um teste de hipóteses unicaudal, porque a hipótese alternativa era a probabilidade P é menor que meio, então ela está concentrada só ao lado esquerdo da hipótese nula, por isso unicaudal, no caso unicaudal à esquerda. Eu definia a estatística do teste, usava o teorema central do limite para aproximar a proporção, que é uma média, da distribuição normal padrão, e definia essa estatística do teste aqui, que tem distribuição aproximadamente normal padrão, sob a hipótese H0, para eu conseguir fixar o erro tipo 1, a probabilidade de erro tipo 1, que é o nível de significância, que eu fixei em 1%, e tomar a minha decisão comparando o valor do nível de significância alfa com o nível descritivo, ou o p-valor. Então, calculando o p-valor, o que o p-valor é, né? É a probabilidade desse p-chapéu, que é a base da minha estatística desse teste, ser menor ou igual, porque o HA está à esquerda, ao valor que eu observei na minha amostra, que é 0,483, supondo H0 verdadeiro, ou seja, supondo P igual a meio, que é o que está aqui no meu H0. Bom, olhando na tabela da normal padrão ou calculando em Python qual é essa probabilidade, a gente tem que isso é 0,25, que é maior que o 1%, que eu fixei para o nível de significância, portanto, eu decido por H0, e aí a conclusão completa é que a um nível de significância de 1%, conclui-se que a proporção de indivíduos com 60% ou mais das tentativas bem-sucedidas é igual a meio, que é justamente o que está no H0. Bom, vamos seguir o mesmo raciocínio para tentar generalizar esse teste para outras situações. A gente quer comparar para outras situações onde a gente quer comparar um parâmetro, por exemplo, a média, a um determinado valor de interesse. Então, vamos recapitular o exemplo que a professora Amanda usou para introduzir intervalo de confiança. Então,
a situação de um dos exemplos é que uma fábrica de cerveja enchia as latas de cerveja com uma média de 350 ml e desvio padrão 3 ml, que após alguns problemas na linha de produção, suspeita-se que houve alteração nessa média, provavelmente uma diminuição. E uma amostra de 20 latas foi retirada para verificar se isso realmente ocorreu ou não, e ela forneceu média de 346 ml. Então, essa média de 346 ml é a X-barra, é a média amostral dessas 20 latas que se selecionou aqui, obviamente, supondo-se amostra aleatória simples. A variância, no caso desse exemplo, ela é conhecida de toda a população, então sigma 2 é igual a 3 ao quadrado, né? Seria 9 para ter um desvio padrão 3. E a Amanda, lá na aula dela, calculou um intervalo de confiança de 95% para a média populacional de 344,69 até 347,31. Então, vamos seguir essa análise fazendo um teste de hipóteses para verificar se, em média, as latas estão sendo enchidas com 350 ml ou menos de 350 ml por conta desse problema na linha de produção. Então, as minhas hipóteses são Mi igual a 350 contra HA, Mi menor que 350. Lembrando das suposições, se eu defino a minha variável X como a quantidade de cerveja nas latas, né, em cada lata, eu tenho que XI, para ir variando de 1 até 20, que é o número de latas, tem distribuição normal com uma determinada média Mi, que eu não sei exatamente quanto é, inclusive é sobre esse parâmetro que eu vou testar a minha hipótese, e com variância conhecida, igual a 9, né? O desvio padrão ao quadrado. E é bem razoável eu supor que todas as latinhas são independentes. Então, eu tenho independência aqui e a minha variância populacional é conhecida nessa situação. Como que eu poderia fazer o meu teste de hipóteses para a média de uma população que eu estou supondo distribuição normal e variância conhecida? Bom, exatamente da mesma maneira, eu sigo exatamente os mesmos passos do exemplo da proporção com sildenafil. Eu fixo o alfa, aqui eu vou fixar um alfa diferente da outra situação. Tem que ser pequeno, mas eu vou fixar 5%, um pouquinho maior do que do exemplo anterior. A estatística para esse teste de hipóteses, eu vou usar a distribuição amostral do X-barra, que a gente conhece. Se a minha variável X tem distribuição normal, então X-barra, que é uma soma ponderada dessas variáveis X, também vai ter distribuição normal, tá? Como elas são todas independentes, existe esse teorema que fala que soma de normais independentes é normal e a média é uma soma de normais ponderadas aí, né, pela frequência, 1 sobre a frequência, ponderadas aí pelo 1 sobre o tamanho de amostra, mas é soma de normais independentes, então isso dá realmente uma distribuição normal. Se eu subtraio a média de X-barra e divido pelo erro padrão de X-barra, que é raiz de sigma ao quadrado sobre n, isso vai ter distribuição normal padrão. Essa é a minha estatística do teste. Lembrando que quando eu fixo alfa, eu sempre suponho que H0 é verdadeira, que no caso aqui diz que Mi é igual a um determinado valor, no caso 350. Então, vamos representar graficamente para a gente facilitar a compreensão da decisão. Meu teste, de novo, vai ser baseado no X-barra, decisão sobre ele. X-barra sob a hipótese H0, Mi igual a 350, tem distribuição normal, com média centrada aí no 350. E eu tenho uma variância que tem a ver com a variância da variável, sigma ao 2, e o tamanho de amostra, sigma ao quadrado sobre n. Essa é a variância do X-barra que vai regular a largura dessa curva da normal. Em roxo, eu coloquei
uma linha vertical para assinalar qual é o valor da média amostral observada para essa amostra de 20 latinhas que eu tiro da minha linha de produção. Deram 346 ml em média. Eu fixei o alfa em 5%, lembrando que o alfa está sempre do lado da hipótese, HA. Como HA é menor que 350, ela está aqui à esquerda do H0. Então, o alfa é a probabilidade de eu decidir por HA, sendo H0 verdadeira. Então, é a área embaixo da curva azul, que é a hipótese H0, e uma área aqui à esquerda, uma região da esquerda, porque o HA está à esquerda. Então, aqui eu teria um limite de decisão, eu chamo isso de X de corte, né? Porque é bem um corte. Para a esquerda eu decido por HA e para a direita eu decido por H0. E aqui eu localizei verticalmente em roxo o valor observado. Repare que o valor observado está à esquerda desse valor de corte, tá? Eu posicionei bem aqui. Esse valor de corte a gente ainda não calculou quanto que é, mas é possível a gente calcular. Seria o valor que deixa o 5%, que foi o nível de significância que eu fixei, à esquerda. Se a gente for em Python, a gente consegue fazer esse cálculo. Com a função aqui norm ppf, eu quero 5% à esquerda, numa distribuição que eu estou supondo H0 verdadeira, então com média 350 e com erro padrão, com desvio padrão, raiz de 9 sobre 20, que é o tamanho da minha amostra. Então, rodando isso aqui, eu vou ter que esse valor de corte é 348,9. Então, e foi o que eu pontuei aqui para delimitar a minha região de rejeição, a minha região crítica. Bom, então como 346 está aí à esquerda desse valor de corte, ele pertence à minha região crítica, eu vou decidir por HA. Mas lembra que eu falei que uma maneira mais fácil da gente decidir e mais usada é pelo nível descritivo ou pelo p-valor. O que seria o p-valor? É a probabilidade de x barra, que é onde eu vou basear a minha decisão, a média amostral, ser menor que o valor que eu observei, né? Menor porque a hipótese HA está à esquerda da hipótese H0. Se tivesse à direita, ela teria que ser maior. Mas no caso está à esquerda, então é x barra menor que o valor observado 346. Isso é análogo a Z, transformando de x barra para Z, que é a normal 0,1, como subtraindo a média, lembra que eu estou supondo H0 verdadeira, então daquele 346 eu subtraio a média 350 e divido pelo desvio padrão de x barra, ou seja, pelo seu erro padrão, que é a raiz de 9, que é o sigma 2, sobre 20, que é o tamanho de amostra. Então, essa conta dá menos 5,96 e a probabilidade de uma normal padrão estar à esquerda de menos 5,96 é bem pequenininha, né? É menor que 0,0001. Ela é bem pequena, portanto, o p-valor é menor que o alfa e eu decido por HA. Tá? Então, em média, a quantidade de líquido dentro das latas é menor que 350 ml. Essa é a minha decisão final. Bom, mas aquele teste eu tinha feito com variância conhecida, o que é uma suposição bem fora da realidade na prática. Então, corta tudo, vamos voltar agora. Ai, meu Deus. Isso. Bom, mas vamos reparar melhor no enunciado.
Após alguns problemas na linha de produção, suspeita-se que houve alteração na média. Então, será que aquela hipótese HA, que eu supus Mi menor que 350, significa alteração? Alteração significa para menos ou para mais, né? Simplesmente diferente de 350, seja menor ou maior. Então, talvez, pela situação, o teste de hipóteses mais adequado é o teste bicaudal, onde eu vou testar Mi igual a 350 no H0, esse fica igual, contra a hipótese alternativa Mi 300. Contra a hipótese alternativa HA, Mi diferente de 350, que aí eu estou levando em consideração tanto ser menor que 350 quanto ser maior do que 350. Esse é um teste de hipóteses bicaudal. Eu quis generalizar para a gente ver como que se faz um teste bicaudal. É bem parecido, mas tem uma peculiaridade aqui com o nível de significância que é importante a gente explicitar. Bom, eu continuo fixando o nível alfa em 5%, por exemplo. Continuo tendo a minha estatística do teste igual, é a mesma, x barra menos a média Mi, que eu vou supor H0 verdadeiro, então vai ser igual a 350, sobre o erro padrão de x barra, raiz de sigma ao quadrado sobre n, que eu sei que tem distribuição exatamente normal 0,1, porque a minha variável tem distribuição normal. Então, vamos representar graficamente essa situação de teste bicaudal. Eu tenho em azul a representação da distribuição de x barra sob a hipótese H0. Então, repara que ela está centrada aí no Mi igual a 350. E a minha hipótese HA, que é Mi menor, que é Mi diferente de 350, é como se ela tivesse dos dois lados, né? Porque o Mi diferente de 350 pode estar à esquerda, menor que 350, ou à direita, maior que 350. Então, eu representei a hipótese HA dos dois lados em vermelho. Bom, quando eu tenho testes bicaudais, eu tenho que ter dois cortes. Repara que em verde tracejado eu estou representando dois cortes para definir a minha região crítica, ou região de rejeição, de H0. E, portanto, eu também vou ter definida a região de aceitação, que seria o valor que está aí entre esses dois traços em verde tracejado. Estaria próximo do que eu estou dizendo em H0, que é Mi igual a 350. Agora, aqui em laranja, de um lado e de outro, eu estou representando a região que eu estou representando o nível descritivo, que é rejeitar H0, ou seja, decidir por HA, sendo H0 verdadeiro. Então, aonde eu decidiria por HA? Fora desse intervalo delimitado entre as duas curvas tracejadas verde, entre os dois x de corte, seria fora desse intervalo. E embaixo da curva azul, que é a hipótese que está supondo, que é a curva que está supondo H0 verdadeiro. Então, repara que o meu alfa, que eu prefixei em 5%, ele tem que estar dividido agora nas duas caudas, por isso bicaudal. Então, eu vou ter, se eu fixei alfa de 5%, eu vou ter 2,5% na cauda da esquerda e 2,5% na cauda da direita, de tal forma que a soma seja 5%. Essa divisão eu não precisava fazer num teste de hipótese unicaudal, mas no bicaudal eu preciso. Então, aqui eu só escrevi como ficaria a minha região crítica em termos do x barra, né? Então, estaria aqui acima do valor verde, do segundo valor verde, ou abaixo do primeiro valor verde. Eu tenho como encontrar esses valores usando Python.
Só que agora eu vou modificar a área que está na cauda da esquerda. Ela não é mais 5%, eu dividi esse 5% em 2. Então, eu vou ter 2,5% à esquerda, com mesma média e mesma variância, né? Mesmo desvio padrão aqui para x barra. Então, o primeiro x de corte dá 348,68, que foi o que eu coloquei aqui. E o segundo x de corte vai deixar 2,5% à direita, ou seja, 97,5% à esquerda. Então, aqui só corrigindo qual é a área que está à esquerda dele, a média e a variância continuam as mesmas para x barra. Eu vou ter um x de corte de 351,31, exatamente como eu coloquei aqui. Eu posso reescrever essa região crítica usando a distribuição normal padrão. Eu só teria que transformar esse x barra, e portanto esses dois valores aqui, na z, que tem distribuição normal padrão. Como que eu faço isso? Subtraio a média dele, lembra que eu estou supondo H0 verdadeira, sempre, então eu subtraio 350 e divido pelo erro padrão de x barra. Então aqui eu vou ter um z equivalente a essa região crítica, seria z menor que 1,96 e z maior que 1,96, para quando o alfa é igual a 5%, dividido entre as duas áreas. E como que eu calcularia o p-valor numa situação de teste bicaudal? Bom, da mesma maneira que eu tenho o alfa dividido nas duas caudas, o meu p-valor também vai ter que ser representado pelas duas caudas. Também vai ter que ser representado nas duas caudas. Porém, quando eu observo um valor na amostra, eu sempre observo em uma cauda só, ou na da direita ou na da esquerda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego o valor que eu observei, calculo a área abaixo dele, se ele estiver abaixo da média que eu estou supondo em H0, ou a área acima dele, se ele estiver à direita do que eu estou supondo para mim em H0. No caso aqui, 346 é menor que 350, então o meu p-valor vai ser a probabilidade de x barra ser menor do que 346, multiplicado por 2, né? Porque, na verdade, desse lado aqui, da mesma maneira que eu tenho metade do alfa, eu teria metade do p-valor. E a outra metade, como é simétrica, lembra que a distribuição normal para x barra ela é simétrica, então basta eu multiplicar isso por 2. Transformo isso na z, simplesmente subtraindo a média, lembra que eu estou supondo H0 verdadeiro, e dividindo pelo erro padrão de x barra. E isso continua dando bem pequeno, né? É menor que 0,0001 e eu continuo decidindo por HA, ou seja, a média μ da quantidade de líquido das latinhas, continua sendo diferente de 350. Aqui eu trouxe a representação do análogo à região crítica, só que escrito agora em termos de Z, que tem distribuição normal padrão. Bom, mas supor a variância conhecida não é muito usual na prática. Normalmente a gente desconhece a variância e a gente tem que estimá-la da mesma maneira que a gente faz com a média. Então, eu tirei a suposição de que eu tinha desvio padrão conhecido e acrescentei aqui um desvio padrão hipotético também para a amostra de 20 latinhas. Então, vamos dizer que o desvio padrão tenha dado 5 nessa amostra de 20 latinhas, portanto, a variância, o estimador da variância S² vai ser 25. Como que fica o meu teste de hipóteses para a média de uma população normal com variância desconhecida? As minhas hipóteses H0 e HA continuam as mesmas. Vamos retomar aqui o exemplo do bicaudal. As suposições, eu só mudei que a variância é desconhecida, mas o x continua tendo distribuição normal e eu tenho independência entre as latas. Eu continuo fixando alfa, por exemplo, em 5%. Só que agora a minha estatística de teste, ela não é x barra menos μ sobre raiz de sigma ao quadrado sobre n, porque eu não conheço sigma. E lembra que a estatística do teste, e eu fixo alfa,
eu estou supondo H0 verdadeira. Então, quando eu suponho H0 verdadeira, esse μ é um valor. O N é uma constante. O x barra eu consigo calcular pela minha amostra. E se eu tivesse sigma ao quadrado aqui, esse valor eu não conheceria. Então, eu não conseguiria olhar na tabela da distribuição, aqui não estaria definida. Estaria dependendo de um parâmetro que eu não tenho. Então, eu não conseguiria resolver o teste de hipótese. Então, se eu substituir esse parâmetro por um estimador dele, na verdade não um estimador qualquer, teria que ser um estimador que converja ele em probabilidade. Isso é uma noção meio teórica. Mas o que é convergência em probabilidade? Significa que é um bom estimador. Então, em vez do sigma ao quadrado, que eu não conheço, eu vou usar o seu estimador S ao quadrado, o estimador que tem denominador N, que tem boas propriedades. Ele não é viciado e a variância dele tende a zero, porque ele é consistente. Então, ele é um bom estimador, portanto, quando eu substituo o sigma 2 por este bom estimador, esta distribuição vai ter uma distribuição conhecida como T de Student, que é uma distribuição bem parecida com a distribuição normal, só que as caudas são um pouquinho mais pesadas, ou seja, tem uma área um pouquinho maior, né? Como se elas estivessem com as asinhas mais levantadas. Então, o p-valor eu calculo da mesma maneira, só que usando a distribuição T de Student e não a distribuição normal padrão. Então, como é um teste bicaudal, eu multiplico por 2. Como é um teste bicaudal, eu multiplico por 2 a área dos lados da curva. A probabilidade de uma variável com distribuição T de Student com n-1 grau de liberdade, isso é um número que eu tenho que associar, é como se fosse um parâmetro, só que ele não é um parâmetro desconhecido, ele é um número que é igual a n-1. Então, eu conheço, né? O tamanho de amostra -1 dá 19. Menor que 346, que foi o valor que eu observei, menos a média, 350, dividido pela raiz do erro padrão de x barra. Dividido pela raiz da variância de x barra, pelo erro padrão de x barra. Então, isso dá raiz, eu estou supondo essa variância amostral igual a 25, sobre o tamanho da minha amostra, que continua sendo 20. Então, isso dá a probabilidade da T de Student ser menor que menos 3,6, que é 0,0009, quase, né, um pouco mais. Multiplicando isso por 2, o p-valor dá 0,0019. Então, se eu fixo alfa em 5%, esse p-valor continua sendo menor que ele, eu continuo decidindo por HA. Mas essa é a forma que a gente faz o nosso teste de hipóteses, supondo distribuição normal e variância desconhecida, que é mais perto da realidade, né? Aqui a gente tem uma tabela onde a gente traz os casos mais comuns em estatística básica de teste de hipóteses que a gente quer fazer para um parâmetro de alguma distribuição, a estatística do teste e aqui a região de rejeição. Mas essa terceira coluna, né, essa quarta coluna, na verdade, dessa tabela, a gente não vai usar muito, porque a gente calcula o p-valor e aí com o valor do p, a gente só compara com o alfa que a gente quer fixar e decide de maneira bem fácil. Então, veja só, aqui ele traz 3 hipóteses. Vamos dizer que eu queira testar a hipótese sobre a média de uma determinada população, média μ igual a um determinado valor, no caso ali no meu exemplo era 350, aqui ele está generalizando como μ0, e eu tenho 3 situações. Uma situação onde eu tenho variância conhecida, ou desvio padrão conhecido, e x tem distribuição normal, ou seja, a minha variável observada tem distribuição normal, aqui é a estatística do teste, como o primeiro exemplo que a gente fez aí, trazendo do caso das cervejas que a Amanda usou na aula de intervalo de confiança. E aí a gente tem o H1, que é o HA, né? É a mesma nomenclatura, são 2 nomenclaturas para a mesma coisa, para a mesma hipótese. Pode ser unicaudal à direita, unicaudal à esquerda ou bicaudal. Lembra que a gente só tem que ver se está do lado direito, se está do lado esquerdo ou se está nas duas caudas,
o valor do alfa e o p-valor também, né? Calcular a estatística, o p e decidir. O procedimento, tendo o p e sabendo as hipóteses, é exatamente o mesmo, né? Depois a gente estende para quando a variância é desconhecida, continuando com distribuição normal, e aí finalmente a gente estende para o caso mais geral, que é a variância desconhecida e não sei qual a distribuição da variável x. Bom, essa é uma situação que se eu tiver um n, um tamanho de amostra suficientemente grande, eu posso usar o teorema central do limite para aproximar a distribuição amostral da média, né, de x barra, e eu uso o teste, exatamente o mesmo teste que supondo variância conhecida e x da distribuição e x com distribuição normal. Por que isso? Porque eu estou usando o teorema central do limite para falar que x barra menos a média, que eu vou supor H0 verdadeiro, dividido pelo erro padrão de x barra, supondo sigma ao quadrado conhecido, tem distribuição aproximadamente normal 0,1. Isso é o que o TCL diz. E existe um outro teorema que eu não enunciei aqui, mas que ele se chama teorema de Slutsky, que diz que se o sigma 2 for substituído por um bom estimador, um estimador que convirja em probabilidade para ele, por exemplo, S2, então isso também continua tendo distribuição aproximadamente normal. Então, o caso particular de eu não saber qual a distribuição da variável, do x que eu estou observando, mas com n suficientemente grande, mesmo se eu desconheço o sigma 2, eu caio nesse caso particular que está enunciado aí na primeira linha da tabela. Bom, existe teste para variância. Se a variância é igual a um determinado valor, aqui está a estatística dele, tem distribuição que quadrado, o valor P, e aí a gente consegue obter o valor P, nível descritivo, pelos softwares, R, Python, até Excel, para esse teste dá, e aí a gente consegue definir, e aí a gente consegue decidir facilmente entre H0 e HA. E aqui o caso para proporção foi o primeiro que eu apresentei já desde a aula passada, né? É um teste assintótico, porque eu preciso de um tamanho de amostra grande o suficiente para usar o teorema central do limite para a distribuição amostral de P-chapéu. Bom, para a aula de hoje, para testes de hipótese de distribuições com um parâmetro, eu vou encerrar. Tem outras, mas eu acho que com essas situações elencadas nessa tabela, eu acho que já está de bom tamanho para um curso de estatística básica. Eu quero só fazer um comentário adicional na aula de hoje, que é sobre tamanho amostral. Com o teste de hipóteses, a gente também pode fazer o cálculo de um tamanho amostral, controlando o erro alfa tipo 1 e o erro beta tipo 2, a probabilidade de cometer esses dois erros. E aqui eu trago uma ilustração de como, trazendo de novo o exemplo do sildenafil. Tem um tamanho de amostra de 300 indivíduos, por exemplo, essa é exatamente a ilustração da H0 e da HA, né? As distribuições de P-chapéu, supondo a da H0 verdadeira e supondo a HA verdadeira, ou seja, a proporção P é menor que meio. E aí as probabilidades de erro tipo 1, o alfa está representado em roxo, e erro tipo 2 está representado em laranja, né? Então a gente vê que a gente precisa de 300 indivíduos para diferenciar essas duas curvas. Agora,
Quando eu tenho mais indivíduos, por exemplo, 600, o erro padrão de P-chapéu, porque o erro padrão de P-chapéu diminui, porque o tamanho de amostra que está aí no denominador desse erro padrão, ele aumenta e, portanto, o erro padrão diminui. E aí, a largura dessas duas curvas normais também diminui. Então, mesmo que eu suponha o mesmo valor de corte, ele está posicionado aqui no mesmo valor, as curvas elas vão estar mais distantes, porque elas estão mais finas devido à minha diminuição do erro padrão de P-chapéu. Então, eu consigo equilibrar a probabilidade de cometer o erro tipo 1, a probabilidade de cometer o erro tipo 2 e o tamanho da amostra. Definindo 2, o terceiro sai por tabela. Vamos ver como. Vamos supor esse teste de hipóteses. P igual a um determinado valor P0, conhecido, fixado, e P menor do que P0. Vamos pegar a hipótese unilateral aqui, unicaudal, é mais simples. Quais são os dados necessários para eu fazer o cálculo de tamanho amostral? Bom, alfa e beta, como eu acabei de mostrar, né? Lembra que o beta é 1 menos o poder, né? O poder do teste é 1 menos a probabilidade de cometer o erro tipo 2. Então, nas referências da área, é mais comum, ao invés da gente falar que fixa alfa e beta, é mais comum a gente falar que fixa alfa e o poder do teste, que costuma ser denotado por π, mas dá na mesma, né? Uma vez que π é igual a 1 menos beta, isso dá exatamente na mesma. A gente precisa conhecer o P0, claro, né? O valor que eu quero fixar no H0, para testar se é ele ou se é menor do que ele. Preciso ter uma ideia da variabilidade dessa variável x. Lembra que x é binomial. Lembra que x é Bernoulli, nesse caso em particular. Então, a variância de uma Bernoulli é P vezes 1 menos P. Eu preciso ter uma ideia desse valor. E eu preciso saber, definir, na verdade, qual é um epsilon mínimo de importante que, caso essa proporção não seja igual ao que está no H0, a P0, ela ser igual a quanto de diferença desse P0 seria importante de ser detectada. Então, esse epsilon, a importância que eu quero detectar, é importante. Então, eu definindo esse epsilon, que é essa diferença importante de ser detectada, vai determinar qual é o tamanho de amostra necessário para eu realizar esse teste, detectar essa diferença mínima e ter alfa fixado e um poder de teste fixado. Como que eu faço? Como que eu faço esse cálculo de tamanho de amostra? Lembra que com o alfa fixado eu consigo isolar, né, esse x de corte que está lá representado no gráfico aqui atrás. Esse x de corte eu consigo isolar simplesmente pela distribuição aproximada do meu P-chapéu, que eu sei pelo teorema central do limite. Então, fazendo essa transformação, eu consigo achar o x de corte, né, porque eu sei qual é o valor da tabela da normal padrão que deixa não sei quantos por cento, que seria o alfa à esquerda, né? Tenho uma ideia da variância, né, porque eu estou supondo H0 verdadeira, e aí esse x de corte sai simplesmente fazendo esse cálculo. O poder do teste, que é 1 menos beta, eu faço o cálculo análogo, né? O que é o beta? Eu consigo reescrever o beta. Bom, se o x de corte, à esquerda dele, eu tenho a probabilidade alfa, então à direita dele, embaixo da outra curva, eu tenho probabilidade beta. Supondo a outra curva, eu digo supondo HA verdadeira, né? Isso é o que tem a ver com a probabilidade do erro tipo 2 beta. Bom, o x de corte tem que ser o mesmo, né? Tanto aqui em cima para o alfa, quanto aqui embaixo para o beta. Então, eu isolando o x de corte aqui embaixo, eu posso igualar esses dois x de corte, uma vez que ele tem que ser o mesmo. E aí o P0 eu conheço, esse z de alfa e de π eu também consigo da tabela. Esse P vezes 1 menos P eu tenho que ter uma ideia, então eu posso pegar uma amostra piloto, por exemplo, com pouca gente, para ter
uma ideia da probabilidade. Para ter uma ideia da variância, nesse caso, o tamanho de amostra é exatamente o que eu quero obter, que é o que eu vou isolar, né? Para obter a minha equação, e aí a minha equação fica em função do que está em P0, das probabilidades de alfa e π que eu fixei, do epsilon mínimo que eu quero detectar de diferença e de uma ideia da variância da variável que eu estou analisando. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma noção, se eu fixo que o epsilon, a importância de eu detectar na proporção de 0,50 até a proporção real, né, que estaria em HA, se essa diferença for de 0,01, eu tenho uma amostra, eu tenho que coletar uma amostra da ordem de 15 mil pessoas. Enquanto que se eu aumento essa diferença importante de ser detectada, o tamanho de amostra diminui e vai ser da ordem de 600 pessoas. Então, repara que o quanto eu quero detectar de diferença, ele interfere demais no nosso tamanho amostral. Ele interfere demais no nosso tamanho amostral, claro, fixados alfa e beta, ou poder π. E dependendo, e se eu quiser definir um resultado, é bem possível eu simplesmente mexendo no tamanho de amostra conseguir o resultado que eu quero, seja ele H0, seja ele HA. Não dá para fazer isso sempre, mas muitas vezes dá para fazer isso. Se o HA estiver na mesma direção do que a minha amostra me trouxe, de X-barra, por exemplo, ou de P-chapéu, então eu consigo, só mexendo no tamanho da amostra, detectar a diferença que eu quiser, seja ela grande, seja ela pequena demais. Justamente por essa razão, um economista, há alguns anos atrás, esse Ronald Coase, ele foi prêmio Nobel de Economia. Ele fala, ele tem uma frase famosa, if you torture the data long enough, it will confess. Claro, se a gente torturar os dados, botar mais dado ou menos dado, a gente consegue detectar praticamente a diferença que a gente quiser, né? Tudo vai depender aqui da ordem de magnitude que a gente quer detectar de diferença, se for pequena ou se for grande. Isso é totalmente definido pelo tamanho de amostra, uma vez que alfa e beta forem fixados. Bom, ter essa consciência é muito importante em estatística. E eu espero que esse raciocínio aqui, apesar de inicialmente meio estranho, depois de resolver alguns exercícios, ele vai se assentar e vocês vão ficar mais maduros nesse tema de estatística e vão compreender melhor a estatística para poder aplicá-la com mais cuidado e consciência. Na próxima aula, a gente vai estender esse conceito para quando a gente tem duas populações envolvidas.